bem-vindo novamente ao podcast Tributário ao Pé do Ouvido. No episódio de hoje, trouxemos para você a palestra Cenários Tributários para 2020, do professor Edgar Madruga, proferida no dia 12 de fevereiro, na sede da subseção de Londrina da OAB Paraná. O professor Edgar Madruga é auditor tributário, pós-graduado em informática pericial, especialista em SPED, compliance tributário e inovação fiscal e tem mais de 20 anos de experiência prática na temática. Agradecemos ao palestrante, bem como aos promotores do evento, Comissão de Direito Tributário da OAB Londrina e o Instituto de Direito Tributário de Londrina, ambos presididos pelo Dr. Elvio Leonardi, já conhecido de todos a equipe do podcast, por ter autorizado a gravação e disponibilização da palestra. Boa noite a todos. É muito feliz eu estar pela primeira vez em Londrina, não ao estado. Eu tenho até um laço emotivo, eu tenho uma tia e uma avó que mora em Curitiba, então vira e mexe, né, a gente tá ali, mas Londrina era uma daquelas cidades que o destino me trouxe agora, e eu muito me honro poder conhecer, a despeito de ter uma semelhança. Eu sou goiano de coração, lá se vão 22 anos de Goiás, então a gente tem uma similaridade econômica, inclusive, muito próxima. Eu entrei na cidade olhando de cima, eu digo, gente, como me lembra aí, como lembra demais uma cidade, talvez todos vocês conhecem, não estou falando de dimensão ou econômica, mas no modelo de Rio Verde. Não sei se você entra em Rio Verde, eu digo, gente do céu, como parece que eu estou em Rio Verde. Por favor, é uma analogia, vocês são muito maiores, mas assim, pensando no modelo de negócio, inclusive na macro-região, muito planificado, né, muita agricultura. Então é muito honrado estar aqui com vocês. Não vou agradecer nominalmente por uma questão de, literalmente, de economia de tempo, mas também fica a minha gratidão. A mensagem maior que eu coloco, você citar o termo BSSP, eu sempre digo que é uma mensagem que está por trás de uma sigla, né? Então nela eu faço o meu agradecimento a cada um de vocês que despenderam o nosso bem mais precioso, que é tempo, para ouvir um ponto de vista daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo, daquilo que eu estudo. Plante sua boa sorte com sabedoria e infalivelmente colherás a prosperidade. Então, só não confundo sorte com boa sorte. Para mim, sorte alguns ganham na loteria, né? Isso é sorte. Vai ter um mundaréu de gente que passa uma vida inteira tentando contar com a sorte, chega ao final dela, não ganhou na loteria e teve uma merda de vida. Não façam dessa forma. Então, quando eu vejo como um professor, pelo conhecimento, as pessoas saírem de sua casa, alguns eu sei, inclusive, rodaram determinadas distâncias, não somente Maringá, Arapongas, é isso mesmo, Fernando? Eu acho que eu não errei, né? Isso, Arapongas. Tenho medo de errar o nome da cidade, de memória, né? Eu não anotei, mas é isso mesmo. Então, agradeço a cada um de vocês que despenderam a sua mais precioso bem que temos, é o tempo. Bem, vamos lá. Parte do que a gente aborda de uma forma obviamente mais aprofundada, isso é o nosso último livro que a gente é coautor, coordenamos e escrevemos junto com alguns colegas, é o livro de Compliance Tributário, e aí ele acaba tendo obviamente um embasamento um pouco mais aprofundado ou mais objetivo de determinadas temáticas. Então parte dessa palestra, o conteúdo para quem tiver um pouco de maior curiosidade, está à disposição nesse livro. Essa frase, eu começo hoje as minhas exposições, eu acho muito engraçado que eu já terminei com ela. Você não pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem se pretende estar no mercado amanhã. Gente, isso era uma coisa que eu estava há um tempo atrás, e eu falo de 5 anos atrás, plantando um ponto de vista do que a gente acreditava que viria. Hoje é uma máxima. Considerando especialmente para o universo tributário brasileiro. Quer ficar obsoleto? Não faça nada. Não precisa desaprender nada, só continue fazendo o que você fez até hoje. Na minha opinião, e já inserido, e eu tenho esse trato com os meus queridos alunos por esses feedbacks deles, há uma certeza que se você quiser se dar mal, não faça nada. Permaneça fazendo, né? Que você está fazendo hoje. Pensar de forma diferente. Eu quero aqui adiantar até um slide, eu tenho esses hábitos às vezes de avançar, eu às vezes não sou muito rígido num formato, o slide é um roteiro nas minhas palavras. Adianta a vocês um ponto de vista muito simplório. O que hoje ocorre? Acabou o tributário? Vai acabar o tributário? Talvez eu acho que a gente vai ter uma grandiosa oportunidade de transição. Eu enxergo uma consolidação do mercado, uma simplificação talvez dos exageros e tendendo a alguns modelos que vêm de ordem, e a gente pode olhar para o exterior e começar a enxergar para onde serão as grandes oportunidades dentro do universo tributário brasileiro. A gente consegue criar até um paralelo desse raciocínio. Então, vou expor uma coisa que inicialmente seria óbvia, que é um conceito de sustentabilidade. E nós temos um aspecto científico sobre o conceito de sustentabilidade baseado em 3 pilares. O aspecto ambiental, o aspecto de relacionamento, né, o aspecto social e o aspecto econômico. Não desmereço o aspecto social, pelo amor de Deus, como é que você não, através dos relacionamentos com seus stakeholders, você não vai ter uma relação de sustentabilidade do seu negócio. Mas
Não quero discutir o aspecto ambiental na sua importância, e aí está a Vale do Rio Doce, não discutindo o aspecto criminal, mas econômico, da porrada por negligenciar o aspecto social, na escala dos bilhões de prejuízo em decorrência de uma negligência do aspecto social. Mas sobre o aspecto econômico, é um ponto que me traz a fazer um paralelo com o tributário. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Isso é uma palavra mágica. O que você está fazendo hoje para garantir que você terá sustentabilidade daqui a 10 anos? Fazendo analogia, você é um profissional liberal, o que você está fazendo hoje se você hoje é um profissional liberal, se você hoje é um empresário, você tem o quê? Uma competência que o mercado aceita lhe remunerar em troca, vamos dizer assim, do empréstimo, do aluguel dessa sua competência. Isso é teoria clássica, não tem nenhuma novidade nesse raciocínio. Mas a pergunta matadora é: o que você está fazendo hoje para garantir você manter essa competência daqui a 10 anos? Se você está empregado, o mesmo raciocínio também vale, tá? Eu acabei não citando, mas o emprego é o mesmo conceito. E por que eu tenho esse ponto? Existem estudos, e aí eu preciso ser pragmático, eu posso trazer fontes talvez que beiram até o terrorismo, mas que tenham um fundamento, ou fontes absolutamente científicas como o IPEA. Então só varia o percentual. O IPEA e outras fontes um pouco mais, como eu falei, mais gravosas, nos coloca que nos próximos 15 anos a 2035, perfeito? Na verdade 2030, desculpa. 2040 eles já não enxergam para onde irá. É engraçado isso. Quer dizer, daqui a 20 anos ninguém tem a menor ideia do que irá acontecer daqui a 20 anos. Eu estou falando ontem, eu estava num evento em São Paulo, do TEC, que é da questão do ensino para, na visão do futuro, e aí todos, e a gente tem uma oportunidade de estar com algumas pessoas exatamente da Google, um evento muito interessante, em que havia uma palavra que me marcou muito. Nós não consigamos enxergar o que acontece em 2040. Não esqueça uma visão mais de longo prazo. Vamos trazer para 10 anos? Essa agora é uma afirmação. Aí já se pode mensurar 50%, fonte IPEA, 50% das pessoas daqui a 10 anos não estarão fazendo as mesmas coisas que fazem hoje. Ponto. E por favor, tem coisas mais gravosas. Em algumas atividades isso chega a beirar 80%, 90%. Adivinha onde você tem um índice até mais alto? Alguém tem alguma dúvida porque eu estou trotando nesse assunto aqui? Não. O tributário ele se pretende num processo de reformar brutalmente. A tecnologia, essa tão etérea tecnologia desse mundo digital, ela está tendo impactos brutais numa relação entre governo, que tem o seu poder, de buscar tributação, e de forma seja calma ou não, mas a tecnologia está mudando esse conceito. Essa visão do Darwin, ela me acaba me chegando de novo a um conceito científico. E todos nós já sabemos, a gente teve aula de Darwin, aula de ciências. Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, é o que melhor se adapta. Ponto. Então, quando eu proponho colocar a vocês cenários tributários, de certa forma eu estou colocando aqui um ponto de vista de que olhem isso, e aí cada um, dentro da sua realidade, dentro do seu negócio, dentro da sua competência, procure agir de forma muito mais efetiva em construir novos caminhos. O que nos trouxemos até aqui, dificilmente, eu volto a repetir, nos levará, conforme vários estudos, existe uma forte tendência baseada no que chega a dizer. Daqui a 10 anos nós teremos no cenário tributário um comportamento, seja para a contabilidade, seja para o direito no seu sentido jurídico, tá fortemente impactado por tecnologia. E eu não estou aqui para ficar falando, viu gente, de robozinhos, de coisinhas, mas eu quero só fazer um exemplo, e eu vou dar a fonte a vocês. A IBM tem uma máquina de inteligência artificial que se chama Watson, que é a máquina que é o modo educado de falar, mas muito simplista. Na verdade, é um desenvolvimento de um software de inteligência artificial que eles denominaram chamado Watson. Isso está em inglês, mas está no site da IBM, um case que envolve a parte do direito. Olha a tese que eles fizeram. Eles tinham que elaborar um contrato, tá? Por favor, eu não queria aqui fazer toda uma extensão de tipo de contrato, mas entenda, eles tinham que elaborar contratos. Qual era a tese? Eles contrataram pessoas recém-formadas ou com baixa experiência, advogados, perfeito? Para elaborar contratos. E botou a ferramenta Watson para fazer os contratos. Sobre a mesma demanda foi feita aos dois. Ao pegar os contratos, eles colocaram pessoas para revisarem que não sabiam se tinha sido feito por seres humanos ou pela máquina. Perfeito o teste? O teste, então, na correção era sério. E aí vamos aos resultados. O ser humano ainda acerta, era mais efetivo na correção do que a máquina. Fato. Ela tem uma assertividade, por favor, assim, de ordem de 10% melhor. O ser humano ainda é melhor do que a ferramenta para elaborar um contrato. Só que as pessoas, para fazer X contratos, levaram 8 horas e a máquina fez em 1 minuto.
Aí vem um conceito agora de administradores, de gerenciamento. Por favor, é uma atividade de contrato, uma atividade que tem uma certa repetição, vocês concordam comigo? É uma análise de jurisprudência, mas, quer dizer, a máquina já vai lá e fez, esse contrato, com certeza, eu tenho que ter cuidado aqui, tem questionamento de A, B, C, a máquina foi lá e espirrou, na verdade, o modelo. E aí onde é que está a diferença de qualidade? Mas teve um erro. Bem, vamos imaginar que eu precisasse contratar um corpo jurídico de 10 advogados para elaborar esse contrato. Por favor, em cima de atender uma demanda. Eu demito os 10, contrato 2 revisores, na verdade 3, é um conceito do duplo, 3 revisores de qualidade pagando um valor a mais. Pense em algo em torno de ter um custo unitário melhor, perfeito? E basicamente o que eu faria? Faço eles revisarem o que a máquina faz. Então não estou eliminando o ser humano, o advogado, mas o trabalho de 10 sendo feito por 3 pessoas com muito mais eficiência no seu sentido de produtividade. Isso é fato. Volto a repetir, estou dando a fonte a vocês de onde vem isso. Tá? Esse mesmo exemplo se deriva para algumas coisas. Eu deixei essa imagem da tela intencionalmente, porque se eu estou falando de futuro para vocês, eu queria trazer um futuro hoje. Essa imagem é daquela última grande greve dos bancários que ocorreu mais ou menos, para ser mais exato, 12 anos atrás. Ficamos 30 e tantos dias sem bancos. Então, muitos de vocês lembram disso? Já tem os mais jovens, né? Talvez não, mas ficamos 30 e tantos dias sem banco. Essa foi a última grande greve. Isso era uma faixa que estava na porta de uma agência bancária. Digitaú igual a desemprego, diga não às agências digitais nem diretamente. Então, o futuro dessa imagem é hoje. E é isso que eu só queria criar esse paralelo, né? Para que a gente traga. O que eles estavam brigando? Contra as tecnologias. Estavam brigando porque o banco digital, o internet bank, os caixas eletrônicos estavam diminuindo a necessidade de pessoas físicas fazendo atividade bancária. Perfeito. É justo alguém defender algo que está tirando seus empregos, que está mexendo nos seus negócios? Justo é. E a eficácia disso? Vamos ser matadores? Todo mundo usuário bancário, né? Primeira vez em Londrina. Eu quero fazer uma enquete aqui. Levante a mão, por favor, quem topa pegar fila para pagar conta em banco. Hoje. Por favor, por favor. Ninguém. É isso que eu espero. Sabe que às vezes eu fico meio triste, às vezes? Porque eu sonho que um doido levante a mão. Eu não sei, porque eu acho que eu ia parar a palestra, ia me levantar, que eu ia entrevistar essa pessoa. Porque, sei lá, o que passa na cabeça de um ser humano hoje pra pegar fila pra pagar conta em banco? Não é verdade? Mas assim, às vezes eu fico pensando, será que ele vai falar assim, eu tô em casa, tô carente, não sei o que fazer, vou ali, quem sabe se não rola um contatinho, né? Já levantaram a mão nas minhas idas e vindas por esse Brasil. Uma vez levantou a mão, mas não serviu como um exemplo porque ele não era usuário bancário. Ele, na verdade, ia para a agência bancária rifar o Wi-Fi. Aí falar, professor, eu tenho medo de assalto. Lá tem segurança, internet, cafezinho, água e banheiro. Aí eu digo, mas você não serve como exemplo porque você não está indo usar serviços bancários. Então percebam, o que já foi um questionamento deles, eles estavam brigando. Adiantou brigar? Entenda, se um banco decidisse 10 anos atrás atender a demanda deles, estava falido hoje. Não tem viabilidade econômica. Os próprios bancos estão aí se migrando, né? Os bancos tradicionais, Bradesco, Itaús da vida, Santander, estão fechando a agência e migrando fortemente para os bancos digitais, em que você abre uma conta sem nem chegar perto de uma agência. A facilidade disso é tremenda, recomendo inclusive, tá? Se alguém tiver e começar a observar isso, alguns deles têm taxas melhores, mas isso é outra história. Percebam uma coisa, né? Como o futuro olhando para trás nos traz a certeza do que podemos enxergar para frente. Será que cada um de nós não está tendo um comportamento muito semelhante a esse livrinho, livrinho pequenininho, fininho, mas que resume demais da conta que nós estamos vivendo na área tributária. Tá tudo muito lindo, desde que não mexa com o meu queijo. Tá tudo perfeito, desde que não mexa com o meu queijo. E aí a gente pode trazer exemplos, e eu gosto de deixar essa imagem para falar de reforma tributária. Uau! Mas foi citado, inclusive. Ainda tem uma reforma tributária para 2020. Cuidado com o que vocês desejam, viu? Todo mundo quer reforma tributária? Quem é que não é contra reforma tributária? Levanta a mão. Quem diz que não quer uma reforma tributária? Pronto, ninguém levantou de novo. Tá bom? Todo mundo é a favor de uma reforma tributária. Sacanagem, né? Eu fiz o inverso, né? Se você concorda, não se manifeste. Mas, de fato, o que nós esperamos de uma reforma tributária enquanto sociedade? Um cenário mais, vamos dizer assim, mais lógico, um cenário que seja mais previsível, menos incerto. Mas sonhamos com, por exemplo, baixa isso, é quase que uma enquete quando a gente sai de uma esfera um pouco mais intelectualmente, assim, mais estudiosa da temática. Eu quero baixar impostos. Baixar impostos não tem nada a ver com a reforma tributária. É importante primeiro essa premissa. Não se está discutindo diminuir impostos, tá? Porque isso é uma outra coisa. Você baixa seu salário para comprar, ou antes de discutir baixar suas despesas. Então nosso problema é fiscal, é outro raciocínio. Não vai se discutir primeiro diminuição de impostos. Esqueçam isso. Não está em discussão isso. Mas sim se atentam
para umas hipóteses, especialmente talvez dos tributos mais difíceis para o dia a dia do empresário e, consequentemente, para nós que estamos na área tributária, que são os impostos de tributos indiretos. E aí nós vamos fazer aquela sopinha de letrinhas: IPI, ISQN, PIS, COFINS e o ICMS. E fora os seus derivados, que eu não quero aqui entrar, Simples Nacional para mim não é um tributo à parte, né? Por que não posso chamar de ICMS pela sua característica quase que própria? Essa substituição tributária, que é outro, inclusive está animado, né? Os julgamentos e aí, vale ou não vale? É definitivo? Ganharam uma tese que agora não é mais definitivo, mas e aí? E quando é a menor, tem que complementar? Isso é uma provocação. O fisco já está baseando na tese no argumento em contrário. Tá bom. Se você acabou vendendo ao consumidor final por um valor menor do que a base de cálculo de ST, isso já foi julgado, né? Você tem o direito ao ressarcimento. Mas se você vendeu por um valor maior, peraí, o pau que bate João bate Francisco. Eu só estou comentando uma tese, isso não está ainda pacificado, mas é uma discussão. Então, este cenário extremamente tribuloso, nós caímos numa situação muito fática. Será que nós temos uma reforma tributária boa? Vem por aí? Gente, eu não tenho boas notícias, eu não estou feliz com nada, para dizer assim, apaixonado por nada que venha. Não está vindo muita costura, está vindo muito ajeitamento, mas não está vindo a reforma tributária dos outros. Eu só quero dar uma tranquilidade a vocês. Eu tive um professor de ICMS, uma das minhas paixões são tributos indiretos, que tem no seu material dele, eu guardei num dos meus livros, não foi esse que eu mostrei a vocês, o anterior, em que ele tinha uma exposição de motivos de uma reforma tributária da era de Vargas, 1940. E adivinha, se você lê, por favor, o texto tem uma linguagem de português diferente da nossa, você teria que se abstrair disso. Se você pegar o sentido do que está escrito, cara, se enquadra no hoje. Eles falam de guerra fiscal em 1940. Eles falam de distorções, benefícios fiscais, não usa a palavra benefício fiscal porque eu disse, você tem que trazer para o tempo de hoje, de 1940. Então isso é uma briga perdida. Mas por que eu, professor Edgar Madruga, acredito que vai ter alguma coisa acontecendo? Não sobre o aspecto técnico, até o aspecto técnico está sendo massacrado pelo aspecto político, briga de governança, vocês estão vendo aí, né? E aí, zera o PIS, COFINS, os tributos federais do combustível, você baixa o seu e o pau quebrou. Notícias dessa semaninha, tudo bem fresquinho, trazendo a vocês. E uma hipocrisia monstruosa. Se você fizer uma relativização, faça assim, veja quanto representa os tributos federais incidentes no combustível para a área federal. Por favor, eu não tenho esse número absoluto, mas vamos imaginar que chegue, eu tenho um estadual, não tenho um federal, chegue lá a 1%, estou exagerando. Na esfera estadual, o combustível representa na ordem de 20% a 25% da arrecadação estadual. Aí eu lhe pergunto, você quer igualar, quer dizer, você quer zerar o jogo? Você perde 1% e eu perco 20%? Essa é a discussão, com todo respeito, vou dizer, não estou fazendo uma discussão política, mas técnica, hipócrita de uma coisa que está na empresa. Então, não é técnica que está sendo discutida. É hipócrita, desculpa, é política. E aí, quando você coloca na política, você começa a não ter uma certeza. Mas eu quero lhes dar uma certeza do que eu acredito que vai acontecer. Bem, seja IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, seja o IVA, que vai vir na proposta do governo, né, que está sendo a vir ao governo, ele vai fazer especialmente o IVA federal e permitindo que os governadores façam a adesão ao IVA, né? Então, os governadores vão se abdicar do IVA. É uma proposta que, pessoalmente, eu gosto bastante, inclusive, porque o governo federal, ele pelo menos fala, eu vou fazer minha casa. Eu sempre critiquei, né? A gente tem amigos dentro da Receita Federal, e eu falo a eles de uma forma muito direta, que eu digo, a Receita Federal também tem que tomar a postura de liderar o processo. Vocês também não fazem reforma dos seus tributos e fica cobrando dos governadores ou de outras situações. Então que comece a reforma pelo governo federal. Dito e feito, PIS, COFINS, eu não quero entrar na seara aqui, a loucura que é cidadão. E aí, a fácil foi excluir o ICMS do PIS, COFINS. Tá, fica fácil. E aí, é sobre o efetivo ou é sobre o... E aí já vem as teses. Excluiu o ISSQN, essa achei muito legal. Acho que essa aí vai ganhar. Não sei se vocês conhecem essa tese. Tem uma galerinha entrando aí, bom. Essa eu gosto, que é o mesmo conceito. Mas tem uma outra que é bem interessante. Excluiu o PIS/COFINS do PIS/COFINS. Essa aí eu já me emociono mais. Mas por que eu queria falar desse julgamento? Você sabe qual é a tese desse julgamento? Que foi vencedora no Supremo? Que é isso que eu vou... Gente, eu tô acabando deixando aqui a imagem, eu tô adiantando isso lá da frente, mas eu volto daqui a pouco para fazer só os fechamentos. Eu só vou ser mais rápido nos slides, pode ser? Mas é porque agora me deu um gap aqui para eu tratar desse ponto aqui. No julgado, vou repetir, no julgado da exclusão do ICMS, tá? A jurisprudência se fez a exclusão que o ICMS é um tributo que ele, na verdade, é repassado, por favor, é uma forma simplista, educada, não tão nos termos jurídicos, mas ele é repassado. Então, o empresário, o pagador, ele não detém aquele
tributo. E para isso, a permissão. Isso é o julgado, por favor, já, né? Pois bem, nesta mesma tese, essa mesmo raciocínio está sendo usado para uma tese que vocês, profissionais especialmente do direito, não estão muito felizes, que é o agravamento da penalização por não recolhimento de tributo. Mas espera aí, se o julgado é você é um repassador, você não é o dono, então se você está de posse e não repassa, você está usurpando e tem responsabilidade penal consequente disso. Só para fazer uma provocação de dois paralelos, e eu vou repetir, não tenho respostas prontas, mas a tese que levou o Supremo a julgar, né, inclusive tem um certo exagero, que na verdade é o sonegador contumaz, né, existe um conceito de contumaz que é o cara recorrente, não é o cara que deixou de pagar uma coisa eventual. Por favor, fizeram um oba-oba, né, gente, na imprensa, que me perdoe, né, eu tenho até vergonha, enquanto estudioso professor, de ver alguns oba-obas que ocorrem. Exagero desnecessário. Mas faz parte das regras do jogo, e a gente está aqui para jogar e não tem aqui para criticar. Vamos dizer, a democracia é isso, né? Nós somos obrigados a acatar todo o processo. Mas lhes falo, a mesma tese eu gostaria de provocar os colegas, especialmente do direito, que vão descobrir que, na verdade, o paralelo é idêntico. E aí vai gerar um conflito. O que é que vocês querem? Querem excluir o ICMS ou não querem excluir o conceito? Por favor, foi a tese vencedora. A vantagem do Supremo é que ele pode ser convencido a reformar suas decisões. Sobre o aspecto da reforma tributária, não entrando... Isso é um ponto nevrálgico, tá? Só repetindo isso que eu acabei de citar. Da bagunça que está aí do cenário tributário. Sobre a ótica, tem uma coisa... Voltar para a reforma tributária, porque eu acredito que ela vai sair. Não porque os governadores querem, não porque tá todo... Não, os caras estão ganhando dinheiro dela. O grande empresário está feliz também. Ele já resolveu o negócio dele. Ele aprendeu a ganhar dinheiro desse jeito. Então há vamos dizer, uma manutenção de status quo que permanece nisso. Mas tem uma coisa que está acontecendo, que envolve o conceito de tecnologia. Nós não estamos mais comprando mercadoria, estamos comprando serviços. Nós estamos deixando de tributar ICMS e tributar ISSQN. Os governadores já enxergaram isso. O principal tributo estadual, que eram os maiores resistentes, eram os governadores, está deixando de estar havendo uma erosão da sua base de cálculo. Isso é documentado, já tem estudos, eu tenho cuidado, eu adoro trabalhar muito artigo, né, papers, em cima de dados da Receita Federal. Isso já é mapeado. O ICMS em relação aos tributos, sabe aquele carrossel de pizza, de falar tanto de ICMS, tanto de imposto de renda? Historicamente, se você fizer hoje, o ICMS está tendo um crescimento da arrecadação inferior aos demais tributos. Ele está diminuindo a sua proporcionalidade. E é fato. Nós comprávamos DVDs de música, CDs de música. Nós hoje alugamos filmes, pagamos serviço de Netflix, ISSQN, não quero entrar. Nós entramos na parte carro, né? Professor, mas o carro, o aluguel é um bem, não tem que pagar. Não paga ISS, esse dia estava discutindo. Tem uma tese aí por trás que eu não quero entrar nessa confusão não, tá? Mas é o seguinte, nós não estamos mais comprando carro. Quem quiser, hoje eu estava pesquisando, já chegou a viabilidade. Tem uma reportagem de jornais, eu não quero aqui, mas hoje, e que trata literalmente da vantagem de nós alugarmos um carro de forma permanente. E comece a fazer conta, vale a pena, tá? Existem hoje, especialmente se você for, por exemplo, empresa de lucro real, besteira você está com patrimônio próprio. Isso é uma afirmação, por favor. Toda a regra tem sua, por favor, vamos lá. Lucro real dando lucro, né? Então, primeiro, né? Se for lucro real não dando lucro, não tem sentido, porque ela bate, né? Totalmente. Então, só, por favor, como tudo na vida tem as suas minúcias. Mas mesmo a pessoas físicas, nós estamos encontrando aderência para você. Faça uma conta, quanto carro você deprecia, se você trabalha seu carro para vender. Cara, hoje você paga R$2.000, você anda com um Renegade. Faça uma continha, aí vai custar professor em 2 anos, e de 2 anos você tem um carro zero. Você imagina, você tem um Renegade zero, pagando R$2.000 por mês. Aí tem só o limitador de quilometragem, vou adiantar a pegadinha, tá? Não dá para sair rodando o Brasil, não. Só tem a pegadinha que se você não roda muito, mas se você roda pouco, e quer hoje uma Renegade R$2.000, unidas, tá? Só pra dar dica. Não tô fazendo propaganda não tenho nada com isso, mas eu tô contando porque eu pesquisei, velho. Fica até, pô, é isso mesmo? Eu liguei, deu trabalho, né? Me cadastrei e ligar, porque eu fiquei curioso de que nível chegou a coisa. R$2.000. Então, por exatamente 50, na verdade, com um negócio de uns paranoias, dá 53 mil por 2 anos. Faça um carro que custa 130 mil, faça a questão da depreciação, se você entrega ele na concessionária, se você não vende ele direto, faça a conta de seguro, você só vai ter que botar gasolina nele, aí vem a conta principal, tá? Essa onde fecha faz todo sentido e já tá valendo a pena. Empata. Se você tiver com 130 mil em dinheiro vivo, que aí você aplicaria esse dinheiro no banco, mesmo a uma aplicação conservadora. Nessa hora você já
é um candidato a ter um carro de aluguel e não ter mais um carro. Que zorra doida. Essa erosão da base de cálculo nos leva ao quê? Os governadores estarem, não falando publicamente, mas ocultamente, provocando a mudança para o IVA ou para o IBS. Agora vem a má notícia. Qual é a maior alíquota de ISSQN pela Constituição? Está na Constituição, tá lá, né? É da Constituição, limitado a 5%. Pode ser menos, mas não pode ser mais. Com o IBS, eu abro a caixa de Pandora, literalmente, e isso pode ir a 18%. Essa é a pegadinha que está por trás. Professor, você está falando que uma empresa de serviços passa a pagar no IVA ou IBS 18%? Eu não acredito que eles vão fazer essa virada imediata, mas eles vão romper com a barreira da restrição de 5%. O que eu penso, inclusive, será algo tipo assim, tá? A gente vê algumas tendências. Os 5% continua para o município, e aí vão botar uns 1% para o Estado, 1% na primeira levada, vai aumentar para 7%, tá? Aí fica 1% para o governo federal e 1% para o Estado. Perceberam mais ou menos a ideia? Aí vocês entenderam, né? No outro ano, mais um. Um dia que você viu, em algum setor não essencial, eles inventaram a alíquota de 18%. Esse é o maior desafio, tá? E é isso que eu gostaria de... Tomei aqui, adiantei uma série de slides, mas é mais interessante eu ter condensado, né? Esse raciocínio com vocês. Me perder esse meu jeito de às vezes não seguir um rito, né? Mas eu prometo que estava aí no slide. Então, olhando para essa tecnologia, esse tal de SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, isso tem uma pegadinha por trás. O fisco, quando implementou o SPED, ele tinha um sonho, percepção de risco. Ele achava que se botasse um fuxiqueiro dentro da empresa, o empresário, não, mas meu Deus, eu tenho um fuxiqueiro aqui, ele iria trabalhar mais certo. O que é que o fisco descobriu passado 10 anos de SPED? SPED, as primeiras obrigatoriedades, 2009, tá? Só para adiantar, então estou arredondando, né? Para 10 anos de SPED. O que é que aconteceu nesses 10 anos? É que o fisco tomou o maior susto da vida dele. Que susto que o fisco tomou? O empresário é doido para dar com pau. A gente tem N exemplos de malha que o próprio empresário é o fuxiqueiro. Como assim? Ele emite nota fiscal, valor, vamos ir a casos reais, tá? Casos assim, para mim o mais gritante é esse. O cara emite R$1 milhão em notas fiscais. Quem emitiu? Ele. Quem é o fuxiqueiro? Ele. Aí ele vai lá na hora de tributar, por exemplo, no Simples Nacional, dizer, fazer o lançamento do faturamento para gerar o cálculo tributário e põe 500 mil. Moço, agora eu pergunto a vocês da área do direito, não vou nem falar de contador, né? Tudo é doido, né, moço? Aí a gente só olha para aquilo ali e reza que não foi nós, né? E aí tem doido vendendo consultoria, viu, pai? Vocês sabem, né? Fique ligado, viu? Só a dica para os profissionais contábeis de continuar dando zoiadinha, porque tem doido vendendo consultoria para baixar imposto fazendo isso. Literalmente na tora, indo lá e baixando. Baixa o valor, ele reenquadra no Simples, que aí baixa o valor, mas, por favor, olha a documentação agora, a materialidade criminal por trás de uma decisão dessa. Agora me atendo aos colegas do jurídico. Putz, grila, mano. Como é que você defende um negócio desse? Me perdoe, gente, assim eu vou dar um termo chulo, tô a primeira vez aqui, mas eu me tomo uma ousadia. Isso é o tipo de coisa batom na cueca, não explica, moço. Não tem base. Não, moço. Olha, batom na camisa, eu vou lhes dizer, meninas, pare de preconceito, vocês barrão, às vezes essas portas estreitas. Então pare com esse negócio de frescura, sabe? Então o negócio, marido chegou, love, né? Marido, essa é mais moderno. O love chegou em casa com a camisa manchada de batom, isso é esbarrão, isso é acidente profissional. Agora, na cueca, irmão, não dá pra explicar, né? Quer dizer, tem doido pra tudo, eu não consigo. É o tipo de situação, e essa é a questão do que essa tecnologia provoca. Ela provoca, literalmente, o quê? Relações, no seu sentido da verdade material, tão consagrada, né? De forma muito direta, ela é coisa de relação de batom na cueca. Aí você vai rezar por um não procedimento, você vai rezar por uma situação atenuante, mas, de fato, como é que um doido vai lá, fatura, ele emite 1 milhão e vai lá e põe 500 mil para efeito de tributação. É emocionante. E aqui tem o ponto que eu gostaria de dar uma ênfase e pedir a atenção de todos, porque aqui está a grande mudança do cenário tributário que a gente vai chegar e enxergar na consolidação. Como foi, desde sempre, a questão de fazer o quantum? O que é toda essa presepada do tributário? No final é o quantum a pagar. Vocês concordam comigo ou não? No final chega lá, quanto eu devo para o governo. O que o governo ele não faz? Isso aqui é um fato econômico. Vamos lá. Um fato econômico que o direito elegeu como uma hipótese de fato gerador, perfeito, de tributação, ok? Então existe um fato econômico que uma norma tributária transformou ela em um fato gerador para uma obrigação de se pagar um imposto. O fisco enxergava fato econômico? Não. O que o fisco enxergava? E por isso encheu o saco dos contadores desse mundão de Deus. Ele enxergava o quê? A repercussão contábil do fato econômico. Era o quê? Eu fiz uma venda.
Aí vinha a legislação falar, você fez uma venda? Eu não sei, eu não enxergo quando você está vendendo. Por favor, emita a nota. Por favor, pega essa nota e registre ela e me mande essa informação, já com o cálculo do imposto. Isso aí, desde que o mundo é mundo, olhando para 30 anos para trás, eu tenho 22 anos de vida na área tributária, mas eu tenho certeza que posso falar sem medo, vamos botar 30 anos para trás e todos aqui, sem exceção, quando entraram no universo tributário, sabem do que eu estou falando, porque essa é a realidade. O que essa tecnologia, o que ela fez? O que era papel passou a ser digital. Isso foi o que o fisco enxergou. Bem, o que a tecnologia, e aí a partir daquela premissa que o fisco não consegue mais, não adianta mais o fisco só saber, o empresário, ele é inerte a isso, ele é na verdade até inconsequente, por isso que eu digo que temos que nos tornar babás de empresário. O que a tecnologia permite? Isso aqui. O fisco enxergar o fato econômico e ignorar a repercussão contábil. Essa transformação eu posso dar para vocês uma fonte. Peguem a exposição, isso já deu uma morridinha, já deu uma, vamos dizer, deu uma acalmada, porque tem uma nova proposta, mas foi enviada, tá, a exposição de motivos da Receita Federal para a proposta de reforma do imposto de renda pessoa jurídica. É um texto só, ela é fácil acesso na internet. Vocês vão ver lá literalmente a Receita Federal colocando que ela passa a considerar o fato econômico e ignorando a repercussão. Para os contadores isso é lindo, tá? Lembra que a gente falava a vida toda que trabalhávamos para o fisco? Eu já ouvi isso muito. Má notícia, o fisco acabou de te desempregar. O fisco passa, tá, num processo de tecnologia de ignorar, entenderam? A contabilidade. Isso tem um lado lindo. A contabilidade se liberta para aquela sua essência maior, que é a contabilidade gerencial, a contabilidade consultiva, a contabilidade de geração de resultados. Pelo amor de Deus, não acabou a contabilidade, mas ela não se volta àquele trabalho. Desculpa falar para vocês que o saudoso professor Antônio Lopes de Sá já dizia, só que dizia isso há 20 anos atrás. E ele falava de forma pejorativa. Nós tínhamos que largar o darfista, ou preenchedor meramente de formulários, né, de guias de pagamento. Isso é um fator que morreu. Isso aqui, gente, acredite, tem uma repercussão por trás. Essa visão tem toda um arcabouço por trás. Eu vou, na verdade, a partir de agora, de cima dessa tese, mostrar a vocês o que de fato ocorre por consequência disso. E por que isso ocorre? Do sentido profissional, acabei, né? Era o slide que eu tinha falado. Acabou o tributário? Não. Acaba, na verdade, atividades que seriam atividades mais repetitivas. As atividades criativas de análise, elas continuam. Pensando para o contador, você parte para atividades muito mais a nível de consultoria. Para o advogado, adivinha? Mesma coisa. Na verdade, a tendência brutal ao fisco enxergar o fato econômico pelo princípio da verdade material é que o contencioso tenda a zero. E nós já estamos enxergando isso. É fato que a tendência... As grandes teses existirão? Claro, sempre existirão, né? Isso está no mundo. Mas nós caminhamos para um modelo de tributário, especialmente na jurídica, muito semelhante ao que ocorre na Inglaterra, que tem um controle lá por questão cultural, mas um controle muito semelhante, que é o quê? Eu não discuto quanto a pagar, eu vou discutir o quê? Teses de planejamento tributário, de evitar, né, de elisão fiscal literalmente, né? E isso vai ser o grande barato, por exemplo, para a área jurídica e para os contadores, especialmente na área de compliance. O compliance é aquele aplicado à prática, mensuração de risco. Edgar, você está falando de pagar 100% de impostos? Não, papai. Eu estou dizendo para vocês é que meça o tamanho da besteira que você decidir fazer, mas meça de forma objetiva. E a partir disso, cada um tem o seu estômago a correr o risco que lhe seja inerente. E para isso, técnica, seja através da ferramenta contábil, nos mostrando esse quanto, para poder você contrapor o que o fisco vai fazer. O fisco vai dizer ao empresário. Numa linguagem um pouco mais jurídica, a tendência do ICMS ou desse novo tributo sobre tributo indireto é ele sair de um imposto por homologação e caminhar para um tributo por lançamento de ofício, só fazendo uma provocação a vocês, tá? Não definitivo, como todo lançamento de ofício, mas aquela história, eu quero comprar um contencioso, eu aceito pagar o que o fisco está me designando. Então a tendência de empresário é desmontar, às vezes, uma burocracia tributária lá de funcionário, de equipe, e tender a acatar aquele tratamento tributário. As associações passam a ter uma força monstruosa, porque elas vão discutir o quê? Como esse cálculo está sendo feito e discutir tese a nível administrativo, não do contencioso, mas, meu filho, por favor, você está tributando isso aqui equivocado, isso aqui está agressivo, isso aqui está excessivo, isso aqui não está competitivo. E aí passa todo um processo que eu acredito de lobby para que o cálculo do fisco venha com mais efetividade, ou pelo menos efetividade que eu digo ao mundo real, ou mais palatável. Bem, isso aqui é um livro, eu vou adiantar a vocês, que é de onde eu
de certa forma, estou provocando a abordagem. É um livro de um cara que eu achei muito legal, eu li nas férias de julho do ano passado e acabei incorporando nas minhas palestras. É Martin Ford, foi um best-seller do New York Times, e ele tem um cargo que eu acho muito lindo, que eu não conhecia. Ele é um futurista. É um cara que busca prever o futuro. E o que ele fala sobre a questão exatamente desse livro? Ele trata toda uma base de tratamento, de análise científica, ele vai trazendo dados e uma série de componentes, mas eu não queria deixar uma provocação, mas eu queria trazer uma pergunta que ele faz ao livro que me chamou muita atenção. O que você faz hoje pode ser ensinado a alguém? É uma pergunta. Ou, o que você faz hoje? A pessoa observando seus resultados, treinando, acertando e errando, ele pode aprender? Se a resposta à sua pergunta, para uma delas, não precisa ser as duas não, for sim, o que ele afirma. Se for o caso, existe uma boa chance que o algoritmo possa um dia ser capaz de aprender a fazer todo o seu trabalho, ou pelo menos grande parte dele. É aquilo que eu acabei brincando quanto à questão do contrato. 3 pessoas fazendo o trabalho de 10, em alguns casos. Mas pelo menos ainda tem 3 pessoas. Em algumas profissões, eu estou falando de 0 funcionário. Por quê? Porque são com menos atividades criativas, mais atividades automatizadas. Tem uma discussão, inclusive, nesse livro, de como é que vai ser a economia, que é tributar a economia robótica, seja uma discussão sobre isso, porque quem vai garantir a subsistência mínima de você não vai garantir emprego para uma massa salarial? Aí é uma 2040. Então, nós temos a grande criança que tão divulgada, ela é tão... Inclusive, isso é maldito. Todo o sistema fala, eu tenho inteligência artificial. Conversa pra boi dormir, tá? Vou adiantar aqui pra vocês. Essa tecnologia custa uma fortuna. Eu tenho um sócio que até já faço a sugestão aqui, depois se vocês tiverem curiosidade, busca ponto legal um dos sócios lá, meu sócio também na BSSP, o professor Fábio Rodrigues, e ele ganhou, ele usa o Watson da IBM nessa tecnologia. Se vocês quiserem brincar para conhecer a tributação de uma inteligência artificial em desenvolvimento para a área tributária, busca ponto legal. Faça uma brincadeirinha, ela é gratuito, tá? Então não tem nada de pegadinha não. Mas o que é legal, Watson? Eles foram a Nova York e ganharam como um prêmio mundial de melhor solução, né, usando o Watson especificamente para a área de governo tributário deles. Então eu posso, nessa tranquilidade, ter alguém que está aplicando inteligência artificial na prática, então essa eu estou dando a minha fonte, eu posso lhes afirmar, tem muito conversador no mercado. A inteligência artificial é embrionária, ela custa, só para você entender, uma licença do Watson é $500 mil, então não é para menino brincar ainda, mas é chique falar que eu tenho inteligência artificial. Só para dar uma dica, tem chinesinho trabalhando atrás de inteligência artificial. Como assim? Sabe aquele quebrador de CAPTCHA que os caras falam? Sabe o que é CAPTCHA? Aquele negócio que você para acessar? Aquilo, na verdade, tem uma espécie... Vocês conhecem o telemarketing, que a pessoa vai lá e fica ligando, atendendo, ligando o tempo inteiro, né? Existe um telemarketing de CAPTCHA. Como assim? O cara senta na frente de um computador, é um ser humano e fica o tempo inteiro, o quê? Quebrando o CAPTCHA. E onde é que é isso? Na verdade, é um sistema que manda para ele a imagem, ele volta e responde. E cobra 1 centavo. Por favor, isso é indiano, isso é um serviço mundial. Aí o seu sistema fala, não, vai por mim, gente. Na área tributária, emissão de nota, consultas, estão falando aí, meu sistema tem inteligência... Mentira! E aí quando a gente conhece um bocadinho, você aperta o cara, né? Aí o cara fala, tá bom, me fala seu fornecedor. E, de fato, então... Às vezes é mais... E por que isso? Por que tá usando o chinês? Gente, é sem pragmatismo, é porque é mais barato. Pensa em mercado. Quando o cara tira um ser humano e põe a máquina, é porque a máquina tá fazendo mais barato. Mas a máquina ainda é muito... Inteligência artificial. É muito cara. Mas tem um negócio que barateou pra dedéu. O que barateou pra dedéu? É outra coisa. E isso aqui que é a porrada do dia. RPA. Ou processos, né? RPA é aplicações de processos robotizados. Isso virou R$30, você compra soluções disso aí. Isso virou commodity, isso aí é muito barato. Que é o quê? Sabe a atividade repetitiva? Exemplo, vou aqui por favor falar mais no sentido contador. Você ligar o computador, pôr a senha, pegar o certificado digital lá, logar, vai no site lá, faz o chupa-cabra, desce nota fiscal, importa nota para um sistema contábil, dá amém, importa lá de qualquer jeito, joga para dentro do sistema, faz outros amém lá, imprime, aperta outro botão, sai um TXT, que é a apuração do tributo, pega esse negócio, joga, abre um validador, joga dentro do validador você aperta, reza amém, pra não dar erro, né? Porque isso é importante, se der erro é merda, porque não passa, né? Porque não aceita, mas aí você faz advertência, esqueça, mandei, rezou, aí mandou, pega o recibo, aí você não confia em computador, o que é que tu faz? Imprime, mera semelhança com o mundo real, não, Edgar não tava lá na minha empresa, ou isso o robô faz, conheço um sistema por R$69. Um funcionário é um salário mínimo. Aí você fala, professor, mas eu não mando tantos SPEDs, né? Concordo. Mas imagine que você tem uma empresa com 200 filiais, um varejo com muito variável. Você percebeu que você já tinha um funcionário só por conta de mandar SPED? Aí já começa a ficar o quê? Absurdamente vantajoso
E aí você tá, como é que você paga? Alguém pagar um salário mínimo, pensando no salário mínimo, né? Com os encargos, vai R$ 1.500 no mínimo de custo para o empresário contra uma ferramenta que custa R$ 69. Isso ela faz. E o melhor, viu? Não dá piti, não esconde erro, não dá tem TPM, meninas, não fica de ressaca, carnaval trabalha sem estresse, não cobra hora extra. Ai, como é que concorre com um treco desse? Isso é uma força. Essa é a tecnologia. Eu falo isso também ao pessoal do direito que está arrebentando, né? Porque é isso que ele está processando, tá? Isso aqui é muito forte. Para algumas atividades, sabe de quê? A área de pesquisas, de consulta. Essa aqui é a tecnologia que está fazendo. Ele vai lá e pega toda a base do Supremo e sai, e vai fritando por palavras semelhantes. Literalmente. E aí você consegue fazer determinadas pesquisas que eram impossíveis de serem feitas. Essa área de assessoria, né, está mudando brutalmente e está sendo impactada por isso. Os caminhos, senhores, eu encaro, tá, para um perfil de público, a contabilidade digital, eu estou citando especificamente aos contadores, que é o quê? Um modelo que o empresário não dá valor, a contabilidade não está preparado para entender a importância da contabilidade gerencial, e existe um público para isso. Mas isso é commodity. O que a gente vai enxergar muito na contabilidade? Eu peço só as condescendências aos colegas do direito, que para tratar um pouco aqui aos colegas da contabilidade nesse tópico. A central de serviços aqui vai arrebentar com muita gente, porque a contabilidade digital tem uma resistência muito grande. Qual é o problema da contabilidade digital? É igual ontem eu adorei uma frase. Você sabe qual é o problema da educação à distância? Foi uma palavra de um cara ontem no evento que eu falei para vocês que eu participei. A distância. Eu achei assim de uma frase, né? O problema da educação à distância é a distância. E de certa forma o problema da contabilidade digital é a mesma. Qual é o problema da contabilidade digital? A distância. A não proximidade com o empresário, aquele relacionamento. E isso de fato há uma perda de oportunização para o empresário que já tem uma necessidade de maior assessoria. E aí vem agora, aí sim, o desafio. O que é a central de serviço? A tecnologia permite um grande escritório ter uma atuação, por exemplo, em Londrina, mas todo o seu parque tecnológico de produção ser em qualquer lugar do Brasil onde o custo dele seja mais barato que Londrina. Não estou aqui, por favor, eu não cheguei nesse nível, como eu falei, minha primeira vez em Londrina, para ter uma percepção do custo relativo da cidade, tá claro isso? Então eu me sinto desconfortável em fazer uma comparação, peço desculpas, com vocês. Mas eu posso afirmar assim, ó, num casos reais de alunos nossos, ele montou uma central de serviço em Juiz de Fora e atende o Rio de Janeiro. Juiz de Fora tem uma federal, mão de obra muito mais barata, proporcionalmente os salários médios de Juiz de Fora, não tem demanda, né? O cara tem que sair de Juiz de Fora para ter emprego. Então, em Juiz de Fora, o custo de você ter uma central de serviços, fazendo toda a parte tributária, tá? Inclusive jurídica, quero falar de assessoria, tá? Num único lugar centralizado. E aí o que é que você vai ter em Londrina? De uma forma muito pragmática, uma espécie de local de atendimento. Você vai ter uma salinha linda, cheirosa, com cafezinho, Nespresso, água mineral com gás, bota a poltrona com massagem, né? E fica, meu irmão, atendendo bem o seu cliente, que é o que você vai de fato fazer, tomar o café, bater um papo. Mas a parte de serviço, ela pode ser centralizada e feita isso. Essa central de serviço, essa concentração vai arrebentar com o mundaréu, especialmente de contabilidade, tá? Essa é para lascar. De certa forma, o que as franquias contábeis fazem? É a mesma coisa. O que é? Para isso gerar vantagem, tem que ser concordo, tem que ter volume. Perfeito? Isso só faz sentido se tiver volume, tá? A central, em vez de ser um único grupo econômico, o que a franquia faz? Reúne pequenos contabilidades numa única e aí viabiliza a central de serviço no seu conceito de produtividade. Isso serve tanto para a assessoria jurídica, tá? Adianta a vocês, quanto para a contabilidade, mas o impacto no tributário, porque a contabilidade está ali, né? Na sua essência centralizada. Então, necessariamente, parte de assessoria pode ser que não fique em Londrina, ela passa a ser concentrada aonde essas centrais de serviço permaneçam. Nós temos exemplos, tá? Eu tenho um exemplo muito pessoal de um amigo de Minas Gerais, em que ele já trata o nome dele, que é o Mário Mateus. Não vou citar o nome da empresa dele só por uma questão de ética, mas eu estou citando o nome da pessoa e faz palestra, já teve a oportunidade de explicar o case dele. Ele é um empresário que tinha um prédio enorme no centro de Belo Horizonte, de 5 andares. 2 andares estão vazios. Ele diminuiu em essa quantidade de funcionários, certo? 40% diminuiu. Ele só tem 60% do funcionário que tinha antes. Ele aumentou em 50% a base de clientes. Usando o quê? Intensivamente tecnologia. Isso aqui gera um gap para, principalmente, aqueles que estão fazendo prestação de serviço a nível de varejo. Vocês entenderam, né? De proximidade na parte mais. Para o advogado, vamos subir para o nível de donos, né? Que aí você continua tendo um relacionamento. Então, quem estiver tendo canal de acesso ao nível técnico vai ter um sério desafio relacionado a isso. Mas aí tem o brinquedo que eu acho mais lindo, e aí vale pra todo mundo. Seja uma boutique. Como assim, professor? Boutique é porque pra mim é o mais exemplo. É Madruga que inventou esse nome, tá? Mas é fácil explicar. Aqui nós temos um shopping, eu passei pra você não ver, eu vi lá. Perfeito? Nós temos lá uma loja Renner, ou uma Riachuelo, temos? Pronto.
O que a Riachuelo vende? Roupa e acessórios. O que a boutique vende? Roupa e acessórios. Por que as duas sobrevivem? O secretário de serviço é a Riachuelo. A boutique pode ser você sem essa necessidade. Mas como é que uma boutique sobrevive? Atendimento personalizado, mesmo a custos mais altos, mas consequentemente também por essa personalização, ou essa proximidade, cobrando valores maiores, né, por consequência, em preço disso. Isso aqui é um futuro de nicho que vocês podem atuar fortemente e aí num grau de proximidade, seja para prestando assessoria, que eu digo no nível, com todo respeito ao empresário pela sua maluquice, de babá. Vamos cuidar, vamos ser babá de empresário, porque eles são extremamente inconsequentes em relação aos seus anos. No futuro da área tributária, olhando para esse SPED, eu acredito exatamente no futuro do compliance tributário. O que é o compliance tributário da sua essência maior? É um guarda-chuva, isso é um rótulo de serviços que façam a minimização. Não, vai acabar. Existe compliance 100%, existe empresário que trabalhe 100% com compliance. Pare com essa... Vamos lá, teóricos falam isso. Eu vou dar um exemplo real a vocês. Eu conheço uma empresa americana, ela tem investimento americano, e por causa das leis de lá e alguns cuidados excessivos da matriz, eles, para mitigarem o risco tributário da ordem de 50... Mitigar, assim, para medir e, consequentemente, excluir, né, o risco, na ordem de 50 mil reais mês, fazendo uma conta, 600 mil no ano, vezes 5 anos, nós estamos falando algo de aproximadamente 3 milhões de reais. Estou falando, por favor, sem correção, pegando um valor para minimizar um risco de 3 milhões de reais. Potencial. Eles gastam 200 mil reais mês. Vale a pena ou era melhor eu queria medir esse risco? Colocar isso, por exemplo, numa conta de reserva, não bota lá assim, né? Contadores, bota alguma conta tipo assim, conta, né, reserva para autos de infração duvidosos. Na verdade é entender e assumir esse risco era muito mais conveniente. Eu assumi o risco porque esses 200 mil reais, quer dizer, esses 150 mil a mais, seriam muito mais convenientes de eu deixar isso em reserva, né? Porventura a existência de uma auto-infração, incluindo já a assessoria jurídica, não seria conveniente. Esse é um exemplo real de um uso burro do conceito de compliance. Ah, mas eu tenho que ter compliance, tenho que ter... Não, moço, pare com isso. Você tem que mensurar tudo que está sendo feito. Por quê? Se o fisco tem uma métrica digital muito forte sobre sua vida, se o fisco está em cima de um fuxiqueiro, você tem que criar essas ferramentas do lado de cá, da mesma forma. Dito isso, você mediu, tome a decisão gerencial, qual é o apetite a risco que você queira correr. Alguns têm mais estômagos, outros têm menos, mas medido, todo o risco pode ser administrado. Isto é o verdadeiro compliance tributário. E, por favor, você perceba que a regra que vale para João não vale para Francisco. Isso tem que ser medido. A medição, as técnicas de medição, sim, são clássicas. Contabilidade, isso é fácil. O que é desafiante é você tratar de forma individual qual é o apetite a risco do empresário de forma permanente. E isso é cada um que tem a sua lógica, o ramo de atividade, tamanho, tem todo um componente a ser discutido. Bem, só para vocês darem um pequeno exemplo de um case na área de tecnologia. Nós temos aqui uma rodovia, um tráfego imenso de carga de veículos, não temos? É possível eu fiscalizar todos os caminhões que passam na rodovia? Todos. É possível eu fazer uma blitz de IPVA dentro do centro de Londrina? Apesar que o trânsito de vocês é espetacular, eu amei. Hoje eu vim no Uber e o cara falou: doutor, o trânsito tá meio complicado nesse horário. Eu digo: meu Deus do céu, você precisa ir pra Goiânia, pai. Não vou nem falar de São Paulo, eu tava em São Paulo naquele caos de segunda-feira, tá? Meu voo chegou às 2 horas da tarde, era pra chegar às 2 horas da tarde, era pras 4 horas eu tava numa reunião no hotel, que tinha lá uma sala. Eu cheguei no hotel às 9h30 da noite. É emocionante, viu? Que dia pra não estar em São Paulo foi meu dia. Mas tínhamos que ir. Imagine fazer uma blitz às 18 horas aqui na principal avenida de Londrina. É possível? Ou vai parar Londrina? Isso era impossível. Vamos mostrar para vocês agora. Essa é uma imagem real. Eu vou traduzir o que é e depois eu passo para rodar, tá? Isso é um vídeo. Não tem som. Acontece aqui um carro. Estão vendo aqui o carro, certo? Ele tem umas câmerazinhas, estão vendo? Não. Essas câmeras estão apontadas. Ele está no acostamento aqui na direita, certo? E os carros estão passando. Perfeito? O que é isso aqui? Isso aqui é um notebook que está no colo de um ser humano. Essas câmeras, ela tem uma câmera de tecnologia OCR, que é a leitura por caractere. Ela capta a placa do veículo, lê a placa do veículo e vai na base de dados e verifica se tem IPVA ou não. Vamos ver se funciona. Vamos ver aqui, ó. Os carros vão passar, você vai passar um carro lá e vai mudar esse aqui, ó. Tá? Daqui a um segundinho isso vai acontecer. Passou o carro, mudou, perceberam ou não? Então ele já foi lá, leu a placa do veículo e já consultou na base. E aí ele está fazendo. O que acontece? O que vai ter a uns 300 metros lá na frente? Uma blitz. Mas uma blitz que não para carro nenhum. Aí vem João, daqui a pouco vai passar um casinho, velho. Agora... Eu já sei, um pouco teatral da minha parte, eu já tenho a marcação de tempo, né? Mas casinho, saiu de manhã, tá devendo IPVA,
Aí, velho, ele vê a blitz, aí ele começa a rezar. E aí ele pede, ô Jesus, me salva dessa, eu pago esse PV amanhã. Não tá, aí ele olha a blitz, cara, não tá parando ninguém. Ele, ai meu Deus, ela acabou, começou. Obrigado. Na hora da vez dele, apareceu, tá aí, ó. Só para quem tá na merda. Aí eu faço uma blitz onde eu quiser. Isso é real, tá? Não tô brincando assim. É real, não tô de... Isso é sério, isso é real. O que era impossível... Por favor, eu tô fazendo um pequeno exemplo só do que era impossível e agora viabilizando. Por favor, pega essa base e eu tenho como mostrar a vocês, se for de curiosidade ou na parte quando a gente encerrar, eu tô bem à disposição, eu vou amanhã, não tenho nenhuma agonia para ir embora, tá? Eu tenho vídeos, por exemplo, já um pouco mais elaborados da Cefaz do Estado de Goiás, em que ela já consulta a base de dados de uma forma muito mais efetiva, seja cadastro do contador, o cadastro da empresa, fornecedor, remetente, destinatário, o sistema que ela usa e cria uma espécie de ranking, uma espécie de blacklist. Todo mundo gosta da festa lá da sala VIP, não tem? Não gosta do VIP? Imagine, você se torna um contribuinte VIP. Toda vez que você passa, você é parado. Mas é o quê? Uma espécie de ranqueamento de pontuação, perfeito? Não é que ele está, não é porque aquela empresa vai, não. Imagine milhares de empresas passando, pense agora nos carros, perfeito? E aí imagine o seguinte, pegou-se um contador que foi pego numa outra empresa, aproveitando créditos de forma fraudulenta. Dá um pontinho se você tem esse contador. Então não é porque você tem esse contador que você se deu mal. Você usa um software. Aquele software já foi pego que permite fazer besteira. Joga mais outro pontinho. E aí vai dando pontinhos. Esse fornecedor. Bota mais pontinho naquele fornecedor. E aí vai somando pontinhos, perfeito? E aí no meio do milharal de Deus e o mundo, quem tem mais pontinho é o eleito para ser. Então há uma mais efetividade do fisco. Vocês entenderem então o que aquela massa de informações do SPED permite, não? Aquele mundo de informações, o fisco está fazendo uma espécie de ranqueamento, uma blacklist. O que o Estado de São Paulo está fazendo mais especificamente? Por exemplo, lá ele está naquele projeto que eles chamam lá dar nota ao empresário. Vocês já viram isso? O empresário tem nota. E aí a nota dele é atribuída conforme o perfil de quem ele compra. Você só se torna um AAA se você comprar de AAA. Adivinha como é que ele bota o conceito AAA? Acabei de ensinar vocês. Literalmente dando esses rankings, ele vai somando rankings, tá? Por favor, tem outros índices. Tem um índice que é, eu pessoalmente como professor, é o que eu acho mais poderoso e infalível, que é o que eu chamo da carga tributária média ou carga tributária efetiva. O que é isso? Pega o que o empresário paga de imposto, perfeito? Um determinado tributo. Vou pegar o ICMS. Eu divido, eu tenho uma base de informação toda na minha mão, pela base de cálculo que eu calculei. Então eu vou ter o quê? Uma alíquota média, uma alíquota efetiva desse empresário. Vocês concordam comigo? Já considerando todos os benefícios fiscais, tudo que tem direito. Vocês concordam que eu cheguei a uma alíquota média? Uma alíquota efetiva dele? Quanto é a carga tributária daquele imposto? Cheguei. Eu pego o setor e comparo. Eu pego simplesmente o setor. Setor de supermercados. Eu faço a média do setor. Vamos imaginar que a média de carga tributária do setor seja 8%. Aí tem seu Joãozinho ali do supermercado que está 4%. Quem é que vai cair na auditoria? Isso é o uso de Big Data para o fisco fazer. É isso que o fisco vai fazer do lado de cá, tá? É achar esses comportamentos anômalos de forma muito mais efetiva. E isso, gente, acredite. Eu vou pedir ousadia, eu sei da minha exiguidade de tempo. Isso dá uma aula de 20 horas, tá? Isso que eu queria tentar colocar você para poder trazer cases reais. Eu peço, então aqui fica como uma palestra como, acredite eu, Terta, pelo amor de Deus, tá? Eu peço essa condescendência, mas existe um embasamento científico, argumentativo por trás dessa afirmação que eu estou fazendo para vocês de forma simplória. O fisco está começando a fazer, especialmente o estado do Paraná. Eu tenho um grande amigo que já foi meu funcionário há uns anos atrás, que hoje é auditor aqui fiscal do estado de vocês. Ele é um cara que então eu acabo conhecendo, por exemplo, o último concurso do estado do Paraná, por causa dele eu sei a história. Como é que foi? Lembrem-se, o último concurso de auditor do Paraná. Não quero falar das besteiras que ocorreram cá, não. Estou falando do último concurso, perfeito? A prova, o que é que eles pediram na prova? Informática. Botaram os 70 caras, tudo gêniozinho de informática ganhando bem aqui dentro. Os caras estão fazendo um negócio de doido. E isso já é notoriamente percebido em algumas ações. Isso, de certa forma, de forma mais inteligente, leva até uma blindagem daquelas relações um pouco mais tênues, né, de pessoalidade. Eu não quero aqui citar, assim, ser tão explícito, né, do que eu estou falando, mas gera a tecnologia gera um distanciamento que dificulta, porque ele é mensurado, né, a possibilidade de comportamentos mais, vou chamar assim, charmosos. Senhores, como fiscalizar 10 milhões de CNPJs é exatamente o que eu cheguei onde eu queria provocar. Quem vai fazer o cálculo do imposto é o fisco, com essa massa de informações da filas econômica. Contabilidade, porque o tal do contabilizei, contador ama, os advogados não conhecem, mas os contadores amam o tal de contabilizei, né, meninos?
Daqui, inclusive, né? Tal do Contabilizei, o que ele faz? Cobra R$89 pra fazer contabilidade. Os caras morrem, o cara aspira. Moço, quando o fisco fizer de graça? O próprio Contabilizei já enxergou isso, que recebeu, pra vocês entenderem, um investimento no primeiro momento de 25 milhões, agora, ano passado, de mais 75 milhões. Como é que você para fazer contabilidade? 75 milhões de investimento. Já tem, pra você entender, gente botando 75 milhões em contabilidade. Muita tecnologia, fazendo a apuração de forma assistida, fazendo lembra da robotização? Fazendo um funcionário ter produtividades imensas. Não tem como concorrer um pequeno profissional nessa área. Desculpa, gente. O jogo está jogado nessa área de fazer o cálculo tributário, isso não tem valor. Volto a repetir. A pré-apuração, quem vai fazer é o fisco. E aos profissionais do direito. Se o fisco está fazendo o cálculo com lançamento de ofício, o contencioso tende a quê? Se você acata o valor daquilo que está sendo proposto pelo fisco. Você vai te concordar que vai tendenciar a uma jurisprudência praticamente pacífica de quê? Meu filho, se o fisco calculou errado, o problema do fisco não pode te cobrar depois. Vai praticamente ficar como tacitamente aquele tributo como definitivo. Isso vai ser um impacto brutal, tá? Para todas as áreas. Lembrando sempre o modelo, o aspecto sistêmico do modelo. Eu tenho uma massa de dados hoje nas nuvens, tá tudo na internet, virou, né? E aí, basicamente, o que o fisco vai fazer é o quê? É atrair o que é de interesse tributário, levando a ele, em vez de ficar preocupando com a contabilização ou qualquer modelo tradicional, ele vai enxergar diretamente isso. E aí, deixando a contabilidade e as coisas para a parte gerencial. Exemplo disso é Social e Reinf. Tá aí agora. A DCTF Web, o que é, irmão? Nada mais é do que a pré-apuração. Você manda os fatos econômicos. Contratei alguém, paguei salário, eu estou mandando para o fisco. Contratei, paguei salário, dei férias, afastamento. Eu só estou mandando a informação econômica. O fisco vai calcular tudo, você entra no site e a única vai ter lá um extrato bancário. Ó, tu deve X disso, X daquilo, parará, valor do imposto a pagar. E aí a única coisa que você pode fazer lá, perde comp, que é se você tiver direito a alguma compensação por erro ou por ordem judicial. Tirando isso, não tem como alterar o cálculo do imposto. Hoje, o DARF permite fazer um DARF fora, está liberado. Mas, na verdade, a tendência do governo é que aquele DARF seja único. Se vocês pesquisarem, buscarem exatamente entendimento, hoje está sendo alimentado pelo E-Social apenas, tá? E pela Reinf. A tendência, imposto de renda, PiscoFins, tudo agregado, uma única guia de pagamento num único lugar, uma espécie de extrato bancário. Entenderam mais ou menos a ideia, não? No extrato bancário, com todas as operações, obviamente, permitida a conferência e a divergência. Não vão dar a vocês, isso é importante, tá? Não vai dar um boleto no valor de R$1.000, ou de R$10.000, ou de R$100.000 a pagar. Não, eu vou ter um extrato bancário, ao final dele vai ter o quê? O valor a pagar. Emita aqui sua guia de pagamento. Então é de permissiva conferência e análise se tiver algum erro, ou porventura alguma autorização. É isso aqui, ó. Isso é hoje. Só que só vai ser isso hoje com mais amor, com mais desenvolvimento, com mais situações. E aí, gente, só para provocar, o que é uma malha? Sempre foi, desde que malha é malha, isso aqui eu adiantei quando eu falei a vocês que o fisco ele acaba tendo mais. O fisco tem informação demais. Ao ter informação demais, o que é que o fisco descobriu? Que, em vez de eu usar a informação com esse mundaréu de contribuinte fazendo besteira, como é que eu quebro 70% das empresas? Porque as empresas não, hoje é um dado, tá? Por favor, ele não é científico, mas ele é amostral, então eu só não consigo expandir ele para uma realidade nacional, mas cientificamente falando, como dado amostral, eu tenho dados disso, a gente já fez artigos baseados nisso, que o que é essencialmente o quê? 70% das empresas estão quebradas. Não porque estão quebradas verdadeiras, em base nas informações contábeis. Seja por falta de auditoria interna, seja por compliance, seja por revisão, seja por simplesmente mandar um SPED e nunca ter feito qualquer tipo de conferência. Então, nesse processo de escuridão, há uma possibilidade de erro, não necessariamente de fraude, tá claro isso? Não? Erros. Mas isso está aqui e as empresas estão tecnicamente quebradas. O fisco não quebra, não tem como autuar e quebrar 70%. Não se mata a galinha. Politicamente é inviável. O que é que o fisco percebeu? Cara, eu não posso usar a palavra alto. A informação, você concorda comigo ou não? Aquela seleção que eu tinha de parar na Blitz, né? Aquilo não dá para poder parar todo mundo. Porque é muita gente. É 70% das empresas. O que é que o fisco faz? Ele começa a fazer, aí é a parte mais divertida. Ele manda a informação, a cartinha amorosa. Ah, com certeza vocês já receberam cartinha amorosa do fisco. O fisco federal, inclusive, ele é meio malvado, né? Porque ele manda um SMS e só manda em horário espúrio. Final de semana, feriado, vocês já perceberam, não é? Pra quem não conhece, tá, gente? Mas é um SMS que você cadastra lá no ECAC, que é o portal de relacionamento, uma espécie de e-mail, tá? Pra quem não domina a parte. E aí, basicamente, ele avisa toda vez que tem uma mensagem lá dentro, ele manda um SMS pro seu celular, porque ele cadastra. E é algo tipo assim: Receita Federal informa. Existe uma mensagem importante para você. Acesse o portal ECAC para maiores informações. Oi,
Meu irmão, vou lhe contar um negócio. Ainda não estamos no meio da semana, mas pense agora, sabadão, você com o Love, passeando no shopping, e mão dada, e chega um SMS no seu celular. Tem que ser primeiro beijo. Eu sempre fico pensando, tem muitos anos que eu não sei o que é um primeiro beijo, sou casado há tanto tempo, mas eu fico pensando assim, que só a emoção de um primeiro beijo é capaz de superar a emoção de um SMS da Receita Federal, que você não vai sair desesperado pra correr atrás desse ECAC pra descobrir o que tem dentro daquelas ruas. É o que eu penso. Concordo? E aí vem os dados estatísticos. Fonte: Plano Plurianual de Fiscalização da Receita Federal, publicado anualmente, trata do pretérito e do futuro. Eu todo ano, inclusive, faço palestras, quando ele sai o Plano Plurianual, a gente brinca. A gente faz muito webinários, tá? Quem depois quiser nos seguir por redes sociais, a gente sempre divulga e faz isso gratuitamente. Então eu gosto muito do Plano Plurianual. Faço uma série de estudos, porque é uma base científica, assim, uma fonte, né, fidedigna. E uma delas que ele fala: mandei a malha. Sabe quantos por cento se autorregulariza? Se autorregulariza, vai lá e tá em escalas de até 90%. Só 10% foge pro Mato Grosso, tá? A maioria fica no... Sério, velho, 90% vai lá e paga. E aí vem um lance que o fisco talvez não tenha enxergado. E aí vem o grande lance. Quando se autorregulariza, entra dinheiro no caixa, entra mais rápido, porque não tem contencioso, e é maior. Se o fisco pegasse a informação e usasse palavra alta, dá menos dinheiro do que ele usar para poder fazer. É isso que viabilizou. E aí vem outra coisa. Lembra dos 50 auditores que foram no concurso aqui do Paraná? Sacaram? Eu preciso de pouquíssimos auditores, não preciso de muito auditor, mas eu preciso deles bastante qualificados, perfeito, bastante qualificação, mas pouco auditor, para fazer um modelo de malha eletrônica, tá? A lei dos conformes, que é o que São Paulo usa, tem o nome mais bonitinho para isso, que eu acho, é a lei, é lá no Nordeste, tem um contribuinte arretado. Essa eu achei mais bonitinha, mas é o mesmo conceito, né? Goiás usa o compliance, né? Usa o termo compliance para o contribuinte, que é o quê? É isso aqui, ó, ficar mandando cartinha amorosa, vocês entenderam, não? Para trazer o cara para autorregularizar, são usando muito pouco auditor, bastante tecnologia, isso aí, por favor, e bastante conhecimento. E aí vem uma coisa, sobra auditor. Começa a sobrar auditor, os caras são concursados, não pode ser demitido. Mas tem uma galera que tá resistindo, não é? A eles eu direciono os pitbull. Então não é que não vai ter contencioso, vai ter, tá? Mas pra uma minoria. Então até eu falei, não acaba, tá? Não zera isso. Mas a tendência é que haja uma briga por contencioso, tá certo? E aí sim, lembra daquela coisa da seleção do contribuinte que eu brinquei com vocês com aquela imagem do IPVA? É literalmente aquilo. Selecionando bem, focando bem, gerando objetivamente porrada naqueles que não estão sendo conduzidos, vou usar esse termo, né? De forma carinhosa para a autorregularização, ou melhor, trabalhar com índices mais aceitáveis. Não estou falando de zerar, sonegação é uma palavra feia, né? Fazendo um planejamento tributário agressivo, né? Mais agressivo, acho que é melhor, né? Fica, também acho. Então, assim, conduzindo para que o planejamento tributário dele seja menos agressivo, né? Essencialmente essa é a ideia que está por trás de tudo que eu estou aqui argumentando com os senhores e as senhoras, tá? E aí, gente, só para vocês entenderem uma pegadinha, eu trouxe só uma normazinha, eu tentei evitar o jurídico no seu sentido absoluto, eu estou trabalhando no campo das ideias, mas eu trouxe uma norma, essa resolução que é do dia 3 de dezembro, em que ela pega o Simples Nacional das retificações, e ela fala, agora a retificação não vale mais, eu decido se ela vale ou não vale. Isso aqui é draconiano. Ô, colega do direito aqui, eu vou falar agora pra vocês. Isso aqui é draconiano. Até eu achei exagerado. E olha que eu sou assim, eu entendo que dá a César o que é de César, a Deus é que é de Deus, tá? Eu sou muito pragmático na questão. Eu acho que empresário não precisa sonegar para ter competitividade. Isso é uma crença em minha como professor. E como empresário eu adoto o mesmo conceito. Mas eu não quero aqui fazer uma apologia do que é bom para mim e para os outros. É o meu conceito de vida. O que eu posso lhe afirmar é, olha a doideira aqui, ó. A declaração retificadora, quer dizer, eu quero jogar uma retificadora. Vai dizer o seguinte, pode ser, quê? Retida. E ela vai dizer o seguinte, o cara vai ter que intimar a prestar declaração sobre isso. Senhores, aí vem agora o ponto que é para eu partindo para o meu encerramento da minha participação e abrir os questionamentos dos senhores em perguntas. Esse é o ponto principal. O fisco está atrás agora de patrimônio e renda. O fisco está partindo a um outro conceito. Vou dar um exemplo aqui a vocês para vocês entenderem de uma outra forma. Imagine um cara nadando na superfície de um rio. Imagine que essa superfície do rio seja o ponto entre a elisão e a evasão. Perfeito? Então quando ele está nadando em cima, né, na superfície, o fisco não pode fazer nada com ele porque ele está trabalhando no limite da elisão. Aí vem de quando o empresário dá umas mergulhadas, né? Aí vai lá e faz umas... Na hora que ele está fazendo lá embaixo, ele está fazendo suas besteiras. Não quero aqui entrar no mérito quais delas. Bem, mas ele volta para respirar. Nem o empresário, só o inconsequente, mergulha o tempo inteiro, né? Ele normalmente dá uma mergulhada e sobe para a superfície. Aí, ao longo de uma vida, de uma carreira, o que ele vai? Ele dando os mergulhos dele, vai mergulhando. E vai acumulando capital por fora. Concordam comigo? E o fisco, quando pega todos os mergulhos que ele fez
ou pega quando ele um mergulho. O fisco, na verdade, esse é o desafio do fisco. Ele pega um mergulho. Ele pega, o fisco passou ali, deu o olhar, olhou o quê? Aquele mergulho, e não todos os mergulhos. E, consequentemente, tá aí um dos grandes brinquedos, né? A Holds e Sucessões é uma das coisas que eu mais digo que é consultoria top das galáxias, porque o empresário acumulou um dinheiro e morre. Vai morrer. E aí tem que se virar agora para tentar conciliar filho, para não se matar. Porque, meu filho, como é que você vai combinar que o patrimônio tá em nome de João? Pera aí, eu quero meu pedaço. Ah, mas meu pai sabia. Não, meu filho, não. O patrimônio é meu, me dê. Aí como é que você bota pra dentro o patrimônio que tá todo por fora? Aí a parte da turma do direito, viu? Fica bem divertida, viu? Essa parte aí de rol de sucessões, ó. Filé. Principalmente para empresários de empresas familiares, conservadoras, ao longo de uma história de vida que acumularam N mergulhos. Mas aí vem a coisa que eu digo que eu quero provocá-los a pensar junto comigo. Vocês conhecem essa lei? Isso é rebentão. Essa lei botou um dos maiores empresários brasileiros, 1 bilhão, com toda a assessoria jurídica plena, dinheiro não faltou, na cadeia. Eu não estou aqui discutindo a Operação Lava Jato sobre o aspecto político, eu quero pedir a condescendência. Eu quero discutir o aspecto técnico. Por que essa lei de crime de lavagem de dinheiro, que o Congresso tentou limitar a seu efeito e perdeu, agora mais recentemente, falando de julgados do Supremo, e por que o Supremo ele não conseguiu limitar? Porque é o seguinte, essa lei é fruto de tratados internacionais. O Brasil, a economia dele é grande demais para ser um paraíso fiscal. Porque como é que isso é por favor, isso é uma tradução de uma parábola, não, aquelas frases de efeito, me deu branco aqui agora. Não, vamos lá, eu vou falar, depois eu não lembro. Mas assim, quando a gente fala um ditado popular, ponto, agora me viu. Mas ela é de origem chinesa, então a tradução não fica tão bonitinha, mas ela tem o significado dela é muito forte. Como você esconde um elefante? Colocando no meio de outros elefantes. Eu não estou falando para esconder todos os elefantes, eu estou querendo esconder um elefante específico. Então, qual é o problema porquê da força dessa norma? Você ser um paraíso fiscal como a ilha de Jersey ou uma área caribenha, que a economia é muito pequena, eu consigo controlar 100% do fluxo econômico para aquela ilha. Vocês concordam que é pequeno? Então eu consigo botar uma investigação plena. Agora, imagine eu colocar uma operação de lavar dinheiro dentro de um Brasil que tem entre as 10 maiores economias do mundo, para não tentar aqui lembrar de memória que me deu branco qual é a exata. Aí é fácil esconder os elefantes e lavar de dinheiro. Então por isso que os caras não conseguiram revogar. Por isso que o Congresso não revoga. É a lei que mais mandou nego pra cadeia, político, Deus e o mundo, foi essa aqui, ó. E aí, por que não revogou? Por causa de tratado internacional. O Brasil tomou pressão ia se tornar uma párea bancária. E o motivo é esse. Porque não dava pra... A economia brasileira é grande demais para não estar num modelo não integrado da economia. A entrada, inclusive, pra vocês entenderem geopoliticamente, da OCDE, existe uma negociação para isso, tá? Pra vocês entenderem, tá tudo nesse bolo aí. Aí vamos jogar pra cá, tá? Só pra voltar um pouquinho, exagerei, né? Já foi na OCDE, vamos voltar pro Brasil, né? Baixa, terra, né? Voltemos. Julgado do Supremo. Olha o que os ministros tentaram fazer em suas teses. Eu não posso revogar a norma por essa força. Vamos limitar o acesso à norma. Olha que loucura. Tá na Constituição que qualquer um que veja um crime tem o poder como cidadão de denunciar, sim ou não? Eles pegaram o argumento que a lei tributária, imagine, uma pessoa, não importa, um agente público, ele tem acesso por um outro motivo a dizer, esse cara tem crime de lavagem de dinheiro. Então, seja um auditor fiscal, você está claro isso? Não? Ele sabe que tem crime de lavagem de dinheiro. O que a lei, a proposta da tese fez? Ele dizia o seguinte, eu não vou dar acesso, eu não posso informar ao Ministério Público essa informação. Essa foi o limitador. Eu não informo. Eu limitei. Era a proposta, a tese. Não informe. Agora, o Ministério Público, se tivesse descoberto outra coisa, poderia perguntar, tem crime de lavar dinheiro também? Aí é esse que eles estavam liberando para poder manter a norma. E no final a tese perdeu, né? O sigilo ele permanece. E essa força dessa lei, ela tem um processo que ela inverte o ônus da prova. Então, senhores, aqui é o ponto onde eu gostaria de reforçar perigosamente, que imagine esse empresário que fez suas besteiras, seus mergulhos ao longo de uma vida. Perfeito? Ele chega e vai ter um patrimônio. No final da conta ele vai ter patrimônio e renda. Concorda comigo? Ele vai ter um patrimônio. O fisco ele pode enxergar esse patrimônio e fazer a pergunta, explica a origem lícita desse dinheiro. E ele pode questionar isso em inversão de ônus de prova. A origem lícita do dinheiro é o grande chamado que essa lei nos provoca. Eu posso chegar a uma fazenda, imagine um empresário que nunca teve nenhuma outra fonte de renda, ganhou lá, a empresa nunca deu lucro, mas o cara me aparece com a fazendona de soja, com tudo que tem direito aí, valendo 10 milhões. O fisco pode ir lá e fazer uma pergunta a esse empresário e prove a origem lícita pela lei de crimes de lavagem de dinheiro? Qual é a resposta? Pode. O empresário vai ter que provar a origem lícita desse dinheiro sob pena de perdimento. Tá aí, tô perdendo.
Gedel Vieira Lima é uma prova disso. É crime ter 53 milhões de reais no apartamento? Não, não é crime. É suspeito? Condição necessária e suficiente da norma para inverter e lhe perguntar, me prove a origem lícita disso. Não provou, deu perdimento aos 53 milhões de reais. Gedel tá inclusive com depressão, né? Também eu teria, viu? Perdeu 50 milhões, está preso. Isso, na verdade, eu acho que é um ser humano normal, porque só um psicopata não estaria, né? Perante a situação dessa. Enfim, senhores, essa era a visão que eu gostaria de provocá-los sobre os cenários tributários. A exiguidade do tempo a gente passaria, porque acredita, né? É coisa para falar. Mas eu gostaria de dar muito essa ênfase, e aqui eu, de uma forma muito especial, foi uma palestra um pouco diferente, porque na verdade nós juntamos dois públicos que me são muito afeitos. Não é normal da minha parte eu ter a turma do direito e a turma da contabilidade juntos. Eu tenho em sala de aula muitas vezes, mas não necessariamente num ambiente de palestra. Normalmente a gente é convidado para uma comissão de direito tributário do AB, falamos advogados. E aqui de uma forma muito feliz, essa minha vinda a Londrina, nós temos, né, a comunhão das duas atividades, que eu digo assim, precursoras da parte tributária, tanto a contabilidade quanto o direito. Então eu acabei tentando dar um mix, né, sem também não exagerar no juridiquês ou discutir jurisprudência, eu faço só uma provocação, mas tem todo um embasamento jurídico por trás disso aqui. Julgado, Supremo, tá... eu não gosto disso, professor. Tudo bem, isso é outra história. Mas sim, essa lei, ela vai fazer uma provocação, porque ela vai começar... O fisco não vai precisar enxergar mais todas as besteiras. Ele pode, em algum momento, na hora que ele enxergar... Eu vou fazer uma analogia da brincadeira de polícia e ladrão. O ladrão tem que dar sorte todas as vezes, a polícia uma única vez. É esse o conceito que a lei de crimes de lavagem de dinheiro dá essa força, né? Na verdade, eu preciso achar uma besteira do cara uma única vez, e ele pode ter acumulado esse patrimônio ao longo de 10 anos, 20 anos, e ele tem que ser contestado e perda de perdimento. Isso é uma oportunidade, por outro lado, para a turma do direito linda. Blindagem patrimonial, ter alguns cuidados exatamente de compliance em cima do empresário, construindo uma cadeia de segurança. Tem um mercado estupendo para os próximos 10 anos, sem sombra de dúvida, tá, gente? Vai ter muito dinheiro por cada cabeça do empresário. Ele ainda vai apanhar demais. Eu esqueci de comentar e só me perdoe, eu vou só colocar uma última frase que eu gostaria de colocar, especialmente a turma do direito. A tese principal para que isso sobreviva é o dolo, tá? Então, o que está com o maior embasamento por trás desse conceito é o ato doloso. Quer dizer, o ato culposo ele está praticamente sendo considerado exclusivo. Vai ter multa, mas não vai ter uma coisa. Mas quando enxergado o dolo, ele é muito forte. Então, uma das coisas que eu acredito que vai subir fortemente, se o contencioso desce, mas o penal tributário sobe, tá? Então há uma tendência de muita discussão. Hoje a gente está enxergando as primeiras teses como dolo eventual, como dolo, tá entendendo? Específico, não. Dolo eventual e... Não, específico é o perfeito. O que acontece? Eu não gosto desse conceito de dolo genérico, isso que eu estava querendo. O dolo genérico, né, ou o dolo eventual. Eu não gosto da tese que os ministérios públicos estão adotando em cima desse comportamento. E eu acho que o dolo tem que ser específico, eu acho que é onde vai a jurisprudência. Mas vocês se preparem para um turbilhão de discussão jurídica pelos próximos, aí talvez 5 anos, né, exatamente nessa... Vamos dizer, o fisco vai estar aprendendo, o Ministério Público aprendendo. Eles ainda não estão fazendo bem feito e estão adotando o conceito de dolo eventual. Eu não acredito que para penalização, especialmente nesse nível, né, de uma perda de um patrimônio muito grande, eu não acredito que é viável. Mas, então, cabe uma tese e aí os colegas do direito começar a buscar uma assessoria de contabilidade muito mais forte, porque você não vai discutir méritos se você não tiver a robustez desse cálculo, desses argumentos, tá? Há uma necessidade de simbiose brutal nesses dois aqui. Era isso que eu gostaria de falar. Essa era a minha exposição e me abro aqui à comissão, ao presidente, da forma que ele achar melhor para dizer mais condições. Meu muito obrigado a todos.